Indecência. Quando à noite a chuva para de batucar seu samba nas janelas, o silêncio é de uma quarta-feira de cinzas, trazendo consigo uma tristeza quaresmeira do tempo de nossas avós. Talvez por isso os alarmes e o trânsito adorem interromper o silêncio da chuva ida. Nesses tempos hipermodernos, tristeza é indecência e não se mostra mais nem mesmo aos travesseiros. Poesia de uma mulher comum, Neuzi Barbarini. Congo. Salve. Esse é o Dropcast sobre moda, design e sustentabilidade. Eu sou Gabi Garcês Duarte. Zero Waste, ou no bom português, desperdício zero, é o nome dado para os métodos de criação, modelagem, corte e costura que visam o desperdício zero de materiais. Ou seja, são processos do design de moda planejados para que não seja jogado fora nem um pedacinho de tecido e nem mesmo de outros materiais. O Zero Waste é um método com um propósito muito importante, pois estima-se que 20% de toda a confecção vá parar no lixo e 20% de uma indústria que produz milhares de toneladas é muita coisa. Na verdade, no Brasil a gente está falando de aproximadamente 175 mil toneladas ano, segundo um estudo feito pela ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. O grande desafio do Zero Waste está na criação, porque cada curva, cada linha colocada no desenho de uma roupa normalmente gera um corte, e cada corte, resíduos. Assim, criar visando este método é arte em forma de sustentabilidade ou sustentabilidade em forma de arte. Charmoso, pago pouco pelos panos, mas sou vaidoso. Pago muito se eu deixar de ser malicioso. Preto, roupa larga, elegante, orgulhoso. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora a Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Pedaleira no ar, eu sou Cíntia Duarte e você fica conosco até às 18 horas. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo e o nosso trabalho é promover a cultura do ciclismo e a qualidade de vida através do esporte. Você pode acompanhar e participar do nosso programa ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. A história do ciclismo contada e homenageada através dos seus campeões. O resgate da memória é de suma importância para a construção da identidade do indivíduo, pois a identidade é a percepção do que somos, o campo a qual ela se reconhece. Para isso é necessário que não se deixe de rememorar, ir em busca das raízes. E nós vamos da geração atual até a geração de 1950 do ciclismo. Teremos convidados ao vivo aqui no estúdio e convidados com participações remotas. Confere aí a nossa vinheta do Gerações do Ciclismo. Gerações do Ciclismo, a história do ciclismo contada pelos campeões de 6 gerações. Apresentação Cíntia Duarte, com participação especial de Adir Romeu. Patrocínio Go Cycle Studio, apoio cultural Bike Shop Barigui, seu mais novo centro de ciclismo em Curitiba, e Mauro Ribeiro Esportes. E hoje nós vamos de geração 1970, estamos no 4º programa da série Gerações do Ciclismo e o significado da palavra geração não pode ser melhor representada do que pelos 2 ilustres ciclistas que estão aqui comigo hoje ao vivo no estúdio, que é o Luiz Otávio Levin, pai,
e o Eduardo Levin Filho. Sejam muito bem-vindos, meninos. Os dois campeões, 1971 e 1996. Pai e filho, sejam bem-vindos. Obrigado, Cíntia. A gente quer agradecer pelo convite de você mais uma vez. E a gente está aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história aí no ciclismo brasileiro, principalmente aqui no Paraná, né? E o desafio é contar de máscara, né? Meu Deus. É difícil. Tá abafado esse negócio. Então, primeiro eu quero te congratular pelo esse trabalho que se faz, que é muito importante para o pedal, né? Para Verdade. todo mundo que gosta de uma bicicleta, ver a importância que tem nesse trabalho que você está fazendo já há algum bom tempo. Tamo E aí. outra coisa que eu lembro, assim, é que você falou uma coisa aí, que quem não tem passado, não tem história, não tem futuro. Exatamente. E a nossa história presente a futuro, né? A história futura vai ser também uma história do passado, né? Isso aí. O que a gente está vivendo hoje, Exato. um dia vai se tornar Espero passado, que tenha uma Cíntia lá na frente para contar a história Tomara, também. né? E, gente, olha, remotamente nós teremos por telefone a participação do primeiro ciclista brasileiro profissional na Europa, o primeiro a correr um Tour de France. Foi ele que abriu as portas do ciclismo na Europa para os brasileiros, que é o Renan Ferraro. E em todos os nossos programas nós estamos tendo a participação especial do mestre, o maior técnico de ciclismo do Brasil, Adir Romeu, e aí ele vai fazer aí uma bela introdução para homenagear a geração 1970, né, Adir? Boa tarde, Cíntia, boa tarde, Rádio Pedaleira, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Rádio Cultura de Curitiba, né? Estamos hoje fechando aí iniciando, né, o nosso quarto programa, né, das gerações dos anos 70, sem dúvida nenhuma, uma geração que eu posso titular como a geração da transformação, a geração que estruturou, né, da forma esportiva, um novo ciclismo. E também vai constar aí com 3 personagens que vão relatar aí com propriedade o que realmente aconteceu. Renan Ferraro, um campeão que saiu daqui da nossa terra e foi desbravar a Europa. Eu vou deixar para ele contar as demais histórias. Nosso amigo Levin, que transitou aí de ciclista, né? Otávio Levin, um ciclista de renome, campeão brasileiro da década de 70 e depois diretor técnico da federação e dirigente de clube do Supercicle, que foi o clube que gerou a possibilidade do seu filho, né? Eduardo Levin, que também foi campeão brasileiro, está aí presente. Sem dúvida nenhuma, essas 3 pessoas representam de maneira espetacular essa geração que vai ser discutida agora. Eu quero relatar um pouquinho a história aqui, nesses últimos minutinhos aqui de fala. Essa geração de transformação, essa geração de estruturação, por que essas 2 palavras para a década de 70? A década de 70 transitou com Oswaldo Matter, presidente de 70 e 71, daí 72, e em 73 entrou Hernani Kuzman, que foi dirigente do Clube Ímpar, né, o Grupo Esportivo Ímpar, foi uma equipe aqui também de Curitiba, que findou em 76, e ele cumpriu aí a meta de 73, 74, 75, transitando em 76, né, eu digo o marco principal aí do ciclismo, foi o Ivo Casagrande, presidente de 76, 77, Valdemar Zardo, 78, Flávio Chagas Lima, que foi o proprietário do terreno do autódromo, e findou em 79, né, com o nosso grandíssimo engenheiro Léo Carlos Contim, o presidente que concretizou o projeto do Velódromo de Curitiba, inaugurado em 18 de março de 1979. Então, para a gente entender todo esse processo, além de todo esse trabalho feito aqui no Paraná, tivemos a fundação da Confederação Brasileira de Ciclismo, sendo o presidente Bruno Antônio Calói, no ano de 79. Então vocês vejam que houve uma crescente. Então, voltando um pouquinho lá atrás, nós tínhamos no início de 70 2 categorias, a primeira e segunda categoria, logo em seguida foi dinamizado e surgiu a terceira categoria. Não poderia ter marcha e as bicicletas eram com pneu não poderia ser pneu tubular. E neste desenvolvimento,
se iniciou um movimento mundial e foi instituído o Campeonato Mundial de Júnior no ano de 75, se eu não me engano. E daí o Paraná, na transição de 76, oficializou a categoria Júnior como uma das categorias oficiais do estado do Paraná, mantendo a segunda categoria e a primeira categoria na sua sequência. E também o início do primeiro campeonato paranaense de veteranos, que depois se tornou a categoria Master. Então você veja, todo esse processo organizativo, esse movimento passa, observando as literaturas, os primórdios literários aí, a gente observa que nada acontece de um dia para o outro. Existe um período onde você vai preparar a terra e daí dentro desse preparo vai acontecer o grande desenvolvimento do ciclismo, que nós já falamos na geração passada, do ano 80, que é onde surgiu grandes atletas. Então, 70 foi a transformação. E não podemos deixar de citar com grande importância que dia 4 de dezembro de 1976, Renan, vamos guardar para a memória do Renan, que é cascavelense, foi fundada a Liga de Cascavel, Liga do Ciclismo do Oeste. Então, fundada por Benildo Delay, a família Delay, Carlos Barata, Norberto Gugelmin, foram as pessoas que realmente movimentaram. O que aconteceu nesse período? Contagiou Palotina, família Mainardi, contagiou a família Pascoaloto em Palotina, Cândido Rondon, depois surgiu os Rosler, depois passamos para Toledo, e assim chegamos a Foz do Iguaçu, e aí toda essa região foi contagiada e elas passaram a ter equipes de ciclismo na federação. Então encerramos aqui a nossa fala e deixamos um pouquinho para vocês aí, vocês três, as personagens. Parabéns, Levin, muito obrigado pela sua vinda aí na rádio. Eduardo, sensacional, que eu tive a oportunidade de fazer parte um pouquinho da vida dele. E o Renan, que fomos parceiros de ciclismo e depois ele virou uma estrela do ciclismo brasileiro. Felicidades a todos. Cíntia, muito obrigado. Rádio, segue em frente as gerações. Obrigada a você, Adir, sempre emocionando a gente com tanto conhecimento, e a gente consegue sentir na sua voz a paixão que você tem por esse esporte, que é a nossa paixão também, né? O Otávio estava só balançando a cabeça aqui. Vamos lá, vamos começar do começo. Como é que começou essa sua história, Luiz Otávio? 1965. 65. Eu, na época, comprei uma bicicleta, como o Adir falava ali, de passeio, né? Uhum. E comecei a ver corrida porque o marido da minha prima, que hoje foi ele ainda é vivo, foi um dos grandes campeões paranaense e brasileiro, Emiliano Davi. Incentivou o seu Emiliano. Uhum. Emiliano Davi, através de Emiliano Davi, e meu pai era muito fã de ciclismo, eu acabei começando a pedalar também, né? Então, final de 65, início de 66, eu comecei a correr, vamos dizer assim, treinar para correr. Na época ainda pedalavam como veterano Renato Romeu, seu Renato, o Aranha, né? O Marco Gonçalves, que foi presidente da nossa federação. Não, o Nadir já tinha parado. Já tinha parado? O Portela tinha parado. O Jaime já tinha parado. O Dejair. Não se preocupe que eles, na próxima geração, eles estarão aqui com a gente. O Dejair, né? Então essa turma ainda alguns pedalavam. E não existia, como o Adir acabou de falar aí, não existiam separações por idade, por coisa. Como era tem assim, hoje, né? Era Muitas primeira categoria e segunda categoria. Então o primeiro ano você corria como segunda categoria. Independente da idade. Independente de idade e tal. E daí no segundo ano eu tinha que correr com a elite. E tinha muita corrida? Tinha todo final de semana. Todo tinha final corrida. de semana, pelo Paraná todo. Sim. Como o Adir falou, né, o surgimento dessas ligas que integraram várias cidades. Então nós tínhamos aí, aqui em Curitiba, né, na época, tinha o Hermes Macedo, tinha a representante que chamava Hermácia, o Coritiba tinha equipe de ciclismo, o time de futebol. Corria o Lindolfo Gonçalves, corria o Jairo, corria, uma época correu o falecido Sérgio Bezerra, né?
Aí o Atlético tinha equipe de ciclismo. Opa, Clube se o Atlético Curitiba Paranaense. tem- Mas a equipe do Coxa era melhor, né? Vamos É, falar. peraí, não, vamos lá. Quem mais? Tinha o Daí, Ferroviário. No Atlético corria lá um rapaz chamado Manuel Matos. Tinha o quê? Uns 4, 5 atletas por... Não, o Atlético só tinha um, Tá, que era o Manuel Matos. O Curitiba tinha 4. tá. Aí o Ferroviário pegava assim pipoca. Corria 2, 3 provas, daí não tinha mais. Então, Igual Eu o acho Paraná que- Clube hoje. Eu acho que hoje o único time de futebol que tem uma equipe de ciclismo é o Corinthians, que tem a Audax Corinthians, que é uma equipe de mountain bike. Então, veja, nós tínhamos corrida aos finais de semana e, eventualmente, quando não existiam corrida, nós treinávamos, né? E eu me lembro bem, quando eu comecei a correr, eu comprei uma bicicleta usada, desse rapaz que corria para o Atlético, ele montou para mim, e eu pegava pneu usado deles, o tubular, passava a noite remendando o tubular. Para quem não conhece, Eduardo, fala o que é um tubular. Né? Descreve um pneu tubular. O pneu tubular é um pneu que ele não tem arame, ele não usa câmera como o pneu tradicional. Ele tem uma câmera, mas a câmera dele é Parece interna. uma luva Parece cirúrgica. uma luva cirúrgica, né? Como se fosse como um preservativo, praticamente. A borracha da câmera de ar. Exato. E ele é um pneu que ele vai colado em cima do aro. Ele é utilizado muito, ainda os profissionais usam muito em competições. Mas naquela época, quando eu ainda comecei a correr, não existia o pneu clincher. Eu também. Eu usei usei alguns tubulares, mas na pista. Sim, na pista. A gente usava, eu usava para treinar, para correr. E era uma tristeza. É que eu sou muito mais jovem, né? Desculpa. Uma meia dúzia, né? Então, e aí eu me lembro que montei a bicicleta e comecei a pedalar. Daí um dia esse Manuel Matos falou, olha, domingo nós vamos fazer um treino para até Mariental. Adiante de Mariental, como é que chama? Antes da Lapa? Nossa, eu nunca fui para esse lugar, perto da Lapa. Enfim, era um treino longo. Treino longo. Falei, mas Manuel, eu acho que... Não, você já está andando bem e tal. Que idade você tinha? 52 para 66. 14. Aí fui. Novo, jovem. Aí o Renato Romeu ainda pedalava. Eu me lembro até hoje, o Renato falou, tudo esse pessoal novo lá para trás do pelote, que vai derrubar a gente. Claro que ele não falou com essa calma que a gente conhece. Não. Ele lembra. Não foi com essa delicadeza toda. toda. O Renato Romeu, eu devo muito. É uma pessoa que eu acho que tem que ser homenageada no Paraná, porque foi grande incentivador do ciclismo. Com certeza. Né? Grande atleta. Então, eu me lembro que saímos e eu quase morri. Na volta, Pra variar um pouco. antes de Araucária para cá, esse Manuel Matos amarrou tubular no meu guidão e veio me arrastando até na minha casa. Eu morava perto Como da é que rodoviária. Ele colocou um pneu, porque o tubular é um pneu... O tubular você dobra ele, pra pôr debaixo do ele banco, fica né? inteiro. Fica inteiro. E Então ele enroscou no no canote de cilindro dele e eu segurei no meu guidão. Que eu não conseguia mais pedalar no plano, não tinha mais força. Então ele me arrastou até Veio em casa. guinchado. É que não dava pra chamar um Uber, nem pra pegar o celular e naquela ligar época pra alguém. Não existia celular, né? Então assim que eu comecei. Muito legal. E o Renato, enfim, daí né, foi desenvolvendo, fomos correndo e tal. O Renato sempre foi uma pessoa que teve equipe no Paraná, teve equipe, sempre incentivou o esporte, né? E ele era um dos únicos que tinha material de competição para vender em Curitiba, né? Porque nós, para ter uma ideia, essa primeira bicicleta que eu comprei, eu tive que a pedivela e coisa era de chaveta, era de aço. Como da Calai 10 antiga, né? Como a Calai 10 antiga. E a transmissão era 46,52. E pronto. Se vira. E a catraca traseira maior era 21. E nós subíamos a serra. Isso explica muito do talento adquirido. Então, né? Esse é o ciclismo raiz, pessoal, para quem não conhece, tá? Então, veja, o Renato sempre ajudou. Apesar de não estar correndo para a equipe dele, que ele sempre manteve equipe, né? O Ciclis Romeu? O Ciclis Romeu, né? Aos sábados, nós nos juntávamos na esquina da Paula Gomes, com a Praça do Homem Nu ali, para fazer chacrinha. Então os ciclistas se juntavam tudo ali para fazer material para cornetar. E o Renato ficava tocando nós para fora. Né? Porque ele não queria ninguém dentro da loja. Mas ele é uma pessoa
gente fina demais. Ele é incrível. Eu tenho uma história muito legal com ele também. Deixa eu te falar, a gente vai chamar um intervalo bem rapidinho. Vocês não saiam daí, porque durante o intervalo nós vamos telefonar pro Renan Ferraro e para ele bater esse papo com a gente. E eu quero lembrar vocês que todo o programa da série Gerações do Ciclismo, nós estamos fazendo sorteios de produtos da Mauro Ribeiro Esportes. Então, todo programa eu dou uma senha. A nossa senha para participar do sorteio da Mauro Ribeiro Esportes é 1970. Então, 1970. Depois que acaba o nosso programa da rádio aqui, você vai lá para o nosso Instagram, procura no feed a publicação da Mauro Ribeiro Esportes 1900, geração 1970, segue as instruções, participa, torce e ganha prêmio. Então a gente já volta e, Renan, tô te ligando. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. Diálogos do Lacaniano. A psicanálise em diálogo com outras áreas do conhecimento. O projeto recebe psicanalistas e profissionais de outras áreas para um bate-papo sobre variados temas. Há 7 anos, na Livraria da Vila, nas cidades de São Paulo e Curitiba, o projeto conta com a curadoria de Patrícia Corseto. Vídeos disponíveis em cultura930.com.br. Você sabia que o rádio ainda é o meio de comunicação com maior alcance? O rádio tem o triplo de audiência da televisão pela manhã e mais que o dobro à tarde. É muito mais barato anunciar. Grave seu comercial aqui mesmo na Rádio Cultura de Curitiba. Veiculação também em nosso site e aplicativo, que faz você chegar ao mundo inteiro. Ligue para 3013-3280 ou escreva um e-mail para comercial@cultura930.com.br. Anuncie na Cultura. Aqui sua marca vai muito mais longe. Quero de verdade. Quero água limpa de verdade. Quero um ar puro de verdade. Quero um futuro de verdade. Quero um abraço de verdade. Quero mais amizade de verdade. Quero felicidade de verdade. Quero mais liberdade de verdade. Eu quero de verdade. Escola Gaia por uma infância de verdade. Escola Gaia, Centro de Educação Infantil, Rua Euclides da Cunha, 874. Telefone 3339-7816. 930 AM, a Rádio de Cultura em Curitiba. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Cobre ele agora. Estamos de volta. Nossa, gente, é muita história, muita história. Eu vou ter que largar o que a gente conta aqui também no intervalo. E a gente já tá com o Renan Ferraro no telefone. O Renan que foi campeão da Volta do Chile, o único brasileiro até hoje a ser vencedor dessa Volta do Chile lá em 1983. E também em 83 ele foi vice-campeão pan-americano na 4x100 e também participou das Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Tem um currículo, junto nossa, com o Paulo Jamur. Junto com o Paulo Jamur, muito bem. Renan, boa tarde. Oi. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem? Poxa, que honra falar com Renan. você. Que honra, cara, para nós ter você aqui. Um abraço aí em você, Renan. O prazer é todo meu de estar com vocês. Que maravilha. Sinto muito não poder estar presente, mas você com certeza. Você só quer saber de trabalhar agora? Agora não, faz tempo. Faz tempo. Não consigo largar esse vício. Renan, você sabe que a gente estava falando que você foi campeão da Volta do Chile lá em 1983 e você... 84. E você venceu com 7 segundos em cima da equipe italiana, que era a atual campeã olímpica.
E isso fez com que você fosse para a Europa. É isso? Isso. É isso. Tem um detalhe, o segundo colocado foi o brasileiro também, Antônio Carlos Silvestre. O Silvestre. Que na época o Silvestre e o César Danelitzen reforçaram a equipe da CTC. SIC, né? Uma fábrica de bicicletas. E estavam correndo com uma equipe chilena. E como é que foi esse feito, né? Imagine, até hoje ninguém nunca conseguiu ser vencedor de uma volta, né, no Chile. A volta do Chile são né? Quantas etapas são? Na época era 12. Uau! As últimas que tiveram foram 8 etapas. 1.600 quilômetros, mais ou menos? Aproximado. Uau! Qual que era a tua característica? Você subia bem, era um escalador, tinha um passo? Eu vi um comentário no nosso Facebook que você tinha a verdadeira passada belga. Olha, tô até hoje procurando, que eu não sabia fazer. Sabe aquela história do português, o cara falava, você é subidor? Ele fala, mais ou menos. Então você é rolador, que é passista? Mais ou menos. Você é sprinter? Mais ou menos. Pois Um pouco de brincadeira à parte. Não, mas assim, né? Mais ou menos não funciona muito no nosso ciclismo, né? Sabe que eu vi uma reportagem, você falou que você trabalha, né, até hoje, e eu vi uma reportagem na revista Placar de 1985, e eles falam, né, um pouco da sua bicicleta e falam o quanto você estava ganhando correndo na Itália. Você ganhava 20 milhões de cruzeiros. E eles escreveram também que a tua bicicleta era uma boteca e custava $1.500. E daí eles fizeram uma comparação, que na época $1.500 eram equivalentes a 12.500 milhões de cruzeiros. 12 milhões de cruzeiros. 12 milhões de cruzeiros. E esse dinheiro dava para comprar um Fusca 1981. Daí eu fiz um cálculo aqui de papel de pão e o seu salário, então, era uns $2.000, que nos dinheiros de hoje são 10.200 mil reais, né? E, pô, você ganhava bem. Não é bem esse cálculo, né? Não? Não. Primeiro vou ter que responder a tua pergunta, tá? Da passista. Eu era um passista, escalador. O que eu era? Eu me defendia subindo, não era escalador, não experimentava nada. A minha especialidade que eu achava era um passista veloz. Tanto que as minhas contrarrelógios, sempre as minhas contrarrelógios, principalmente aqui no Brasil e América do Sul, eu sempre tinha um destaque bom, né? E eu gostava muito de correr prova de etapa por ser uma prova de resistência. Os primeiros 4, 5 dias eu sofria muito, e depois eu ia melhorando conforme as etapas iam passando, eu sempre me sentia melhor. Só respondendo isso. Na época, o nosso salário na Itália dependia muito de cada atleta, né? Cada um tem seu rendimento. Mas na época, meu salário era em torno de $5.000 de salário, mais premiações e mais corrida que a gente, lá na Itália, na Europa, tem muitas competições. E se fazia por convite, prova quermesse que chama, né? E aí nessas provas, depende da prova, era $500, $300, depende da prova, $700 para largar a competição. Tinha toda despesa paga para ir se locomover até lá. Só para largar a competição e fazer parte de uma prova show, circuito de 60 km, 80 km no máximo, que andava muito forte. Andava numa velocidade assim bem maior do que qualquer outra corrida. Então era poucos participantes, 20, 25 corredores só, selecionado, só escolhido, quem tinha convite para ir. E você tinha essa grana só para participar da prova. E salve-se quem puder. Então, de premiação, muitas vezes dobrava o salário, até mais, né? Nossa, que legal. Que idade, perdão, Renan, que idade que você tinha nessa época da Volta do Chile? Vou fazer uma conta aqui porque na porque volta faz Chile tempo. Tinha 21. 21? Estou de 62 para 84, acho que é isso, né? E aí, já com 22 anos, você já foi para a Europa sozinho? Isso. Uau! Falava o idioma? Falar italiano. Você foi para a Itália?
eu falava um espanhol moderado, vamos dizer, né? Aham. E nada mais. Espanhol e português e alemão. E qual que foi o grande desafio seu, assim, no começo lá? O que eu mais sofri foi a temperatura, o frio, né? Frio. Porque eu tive sorte de ter sido proposta de correr profissional. Depois já tinha tido uma proposta, eu queria correr Olimpíadas e não aceitei correr profissional por causa das Olimpíadas. E depois tive essa proposta e não abri mão. Eu saí do Rio de Janeiro 10 horas da noite, estava quase 30 graus, e cheguei em Milão com 22 abaixo de zero. Uau! Então fazia 50 anos que não fazia o frio que fez aquele ano. Então os primeiros 4 meses eu sofri muito devido a essa temperatura baixa. E, Renan, que história é aquela com o técnico do Ed Merckx e de jogar fora as bicicletas dos brasileiros e ensinar vocês a andar nos pavês belgas, que são os paralelepípedos, né, as pedras? Que história é essa? Como é que foi? Isso aí foi com a seleção brasileira ou foi com a equipe Caloi? Vocês chegaram lá na Bélgica? Como é que foi para correr a volta da Bélgica? Então... Oi? Renan? Renan? Alô? Caiu. Caiu? Caiu, Renan? Caiu, não caiu? Não? Então, ficou mudo? Vou falar. Renan, bem, o Renan não está nos ouvindo. Eu vou dar uma lidinha aqui nas participações que a gente está tendo na nossa live. Inclusive o Renan falou aqui na nossa live que vai ter sorteios dos produtos da Devorax. E vamos que legal, aguardar, né? Vamos aguardar. A gente tem a participação aqui da Eli Rocha, lá de São Paulo. Peraí que eu perdi também aqui as participações. O Marcão já está... Ao vivo é ao vivo. O Marcão já está ligando aqui para o Renan de novo. Ficou... Tá, já estamos voltando com o Renan. Volta, Renan. Volta, Renan. Renan, alô? Oi. Ei, não suma mais, por favor. Ei, tá, conta pra gente. A gente estava lá na volta da Bélgica que vocês foram e que jogaram as bicicletas de vocês fora e vocês foram treinados pelo técnico do Ed Merckx. Então, nós tivemos a oportunidade de ir lá visando preparação para as Olimpíadas. E chegaram lá, nos deram umas bicicletas que, nossa, era muito pior do que a gente usava aqui. E no dia que o Lomondrices apareceu, ele viu as bicicletas e pegou na mão e falou, meu Deus, que porcaria. Abriu a porta da casa e jogou um barranquinho abaixo, quase dentro de um lago. Pegou o telefone, ligou para o Ernesto Colnago e pediu 100 bicicletas. Ernesto Colnago? Só ele. Só ele, ok. Ele ligou e numa modesta, assim, falou, Ernesto, amanhã eu preciso de 6 bicicletas aqui, porque eu tenho 6 brasileiros aqui, eu quero 6 bicicletas. Aí nós passamos as medidas, 10 horas da manhã tinha 6 bicicletas Colnago, preta e amarela. Muito diferente do que vocês usavam? Putz, outra vida. Outra vida. Dava para andar uns 3 por hora a mais? Olha, foi melhor, posso dizer que foi melhor. E nós chegamos na Bélgica, tem muita experiência de paralelepípedo, sofríamos muito no início. Ele ficou uns 4, 5 dias com nós, saindo de carro todo dia, nos explicando como pedalar no paralelepípedo. A técnica necessária, né? A técnica, né? E depois daí começamos a andar cada vez melhor, começamos a ganhar corrida, tivesse uma corrida, Braga ganhou a volta da Bélgica. E Jair Braga. A volta da Bélgica só correu o Renato e o Braga. Eu, o César, o Silvestre e o Eduardo não tínhamos idade ainda para correr a volta da Bélgica. Ah, tinha idade. O mínimo era 23 anos, né, Renan? Por causa da transmissão que usava, né? Bélgica e Holanda eram os países que usavam a transmissão mais pesada, já usava 11 naquela época. Então, e muita transmissão. Então, eles tinham uma regularidade de idade para poder participar da volta.
E o Braga e o Renato, na real, foram para trabalhar com a equipe deles, para Volvo de Smith. E quando o Braga pegou a camisa no contra-relógio, todos abandonaram a volta. Uau! Porque deixaram os dois sozinhos. Nossa! E ainda faltava 4 etapas. Cara. E lutaram bastante. Daí tinha um tal de Dirk que estava sozinho numa equipe também, o companheiro dele já tinha abandonado. E ele acabou ajudando o Renato Braga. Foi um cara que fez um trabalho bacana. Até o penúltimo dia, daí ele abandonou. E o Braga conseguiu chegar à vitória da volta da Bélgica. Até hoje o único brasileiro a ganhar essa... O único brasileiro não, o único latino-americano a ganhar essa competição. Que incrível. Infelizmente, né, ele faleceu, nos deixou aí, Jair Braga, mas ele está sempre vivo aqui na nossa memória. Não, o Braga fica sempre muito vivo. E Renan, quantos anos você ficou na Europa correndo? Eu fiquei 2 anos. 2 anos? Eu optei por voltar, porque quando a Cássio da Silva, que era nosso capitão, saiu e foi para a equipe na França, né? Uhum. O Mário Cal já falou, que era o dono da equipe, era o Mário Cal, ele falou assim, se eu não conseguir contratar alguém na altura do Acácio, a equipe acaba. E não conseguiu contratar ninguém, já estava todo mundo com o contrato fechado, a equipe terminou, eu tive proposta para correr na equipe do Dromedário, mas financeiramente, para mim, não queria, não quis ficar da maneira que eles me propuseram. E aí eu optei por voltar. E aí voltou para... E minha ideia era voltar e não competir mais. Mas aí tive amigos aí em São Paulo, Ernesto que era presidente da Federação Brasileira na época, Fernando Nabuco, que era presidente da CBC, Dr. Oswaldo, Dr. Pinheiro, né, mais conhecido mesmo. Não, e aí acabei renovando no Brasil com a Pirelli. Na Pirelli, que máximo. Renan, eu achei aqui um outro relato também dizendo assim: Fernando Louro colocou sua vida nas mãos de Renan Ferraro para descer a serra de São Paulo para o litoral. Fernando se pôs a centímetros da roda da bicicleta de Renan Ferraro para tentar acompanhar a velocidade absurda que Renan conseguia fazer as curvas cheias de óleo. Né? Então, imagine, não consigo imaginar isso. Se ele fala aqui em 110 por hora contra os americanos na descida da Serra de Campos do Jordão para proteger a camisa amarela de Gabriel Sabião no último dia de volta. Ele ainda fala, os irmãos Ferraro, porque é o Renan e o Renato, se metiam entre os grandalhões americanos, batendo guidão neles para tirar eles de perto do Bier, que é o Gabriel Sabião. Isso quem disse foi o Erivan. Você lembra de que prova é esse relato? Lembro. A Volta do Brasil. Volta do Brasil. São Paulo, Santos, depois fomos a Rio, Volta Redonda e voltamos a São Paulo. Foi uma volta organizada, muito bem organizada. E contando um pouco do relato de por que descer dessa maneira, eu era obrigado a fazer isso. Porque eu, como falei no início, eu não era escalador. E nós corríamos muito na Venezuela, Colômbia, no Chile mesmo. Então, subir montanhas aí 1 hora pedalando e tal, eu tinha que calcular o quanto eu tinha que subir com os líderes, para depois, se eu perdesse um pouco subindo, eu tinha que pegar descendo. Senão eu nunca conseguia fazer boas colocações. E o Louro que se virasse na sua roda daí, né? Então, eu sempre, desde quando fui para a Europa, volta a Portugal que eu corria, descia a Serra da Estrela, mesmo na Europa, eu sempre era dos primeiros a chegar embaixo. Não era o primeiro a chegar numa primeira montanha, mas descer sempre era dos primeiros. E eu sempre desci muito bem, e realmente, isso aí eu relato o Fernando Louro, da curva, descer a 110, foi na primeira etapa, de São Paulo a Guarujá, e nós estávamos numa fuga e chegamos embaixo, eu e o Fernando Louro, depois que pegaram nós de novo. Então, eu sempre tive uma facilidade para descer curva e tal, né? Um pouco de facilidade, domínio e um pouco também de atrevimento. Arrojo.
O Otávio Levin aqui falou que é miolo mole. A gente se não for, não corre, né, Renan? Exato. É verdade. Se não for, se você começar a olhar muito e pensar muito, você não sobe na bicicleta. Não sobe na bicicleta. É o que eu sempre falo, só fazer um comentário pequeno aqui, curto. Na Europa, principalmente na Itália, que a gente faz tudo em estradas secundárias, descendo uma montanha, correndo, você desce com tudo, sem pensar numa possibilidade de um furo de pneu, escorregar e cair, as estradas sem guarda-reio. Uau! E quando você passa treinando, que nem eu morava perto de Bergamo, em São Pellegrino Terme, e inclusive quem era meu vizinho era o Ivan Gotti. Uau! Eu tinha 16 anos, ele treinava comigo. Que máximo! E treinando, nos treinos, passei aqui assim, cara, e se for um pneu, numa curva dessa, nem com guincho ia tirar dele. Não dá pra pensar. Do abismo, né? Não dá pra pensar. Mas durante a prova a gente acaba não pensando nisso tudo. Renan, eu quero que você venha ao vivo aqui, eu quero um programa só com você, eu tenho certeza que não é um desejo só meu, é de todo mundo. Os dois Levinho aqui estão balançando a cabeça e eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo concorda e quer você ao vivo aqui. Então, agora, você não me enrola, você vai falar publicamente quando que você vem aqui para o nosso programa ao vivo. Então, vamos marcar. Você sabe que eu era para mim estar aí, por algum motivo de trabalho, acabei não conseguindo ir até Curitiba. Hoje eu já moro aqui em Itapema, é mais perto, né, que Cascavel, Maringá, fica mais fácil, mas a gente combina um dia. Então tá combinado. Vamos fazer ao vivo, sim. Então tá combinado, te esperamos aqui. Muito obrigada pelo teu tempo e foi um prazer, como sempre, falar com você. Prazer é meu. Renan, obrigado, Renan. Obrigado pelas histórias aí. Pela oportunidade, né? Imagina, de relatar um pouco de histórias, né? E tem bastante. Mas essa foi só uma introdução, galera. Renan Ferraro, o nosso próximo entrevistado aqui. Obrigada, Renan. Um abraço, Renan. Um beijo, até. Aí, companheiro. Tchau, tchau. Um abraço. Vamos pro intervalinho rapidinho? Já voltamos, não saiam daí. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Aviso de desligamento Cossel. A Companhia Campolarguense de Energia, Cossel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede, dia 25 de julho, das 10 às 11h30 no Jardim Itaqui. Dia 27 de julho, das 10 às 15 horas na Estrada da Onça. Dia 28 de julho, das 9 às 13 horas em parte do bairro Popular Nova. Dia 28 de julho, das 10 às 16 horas em parte do bairro Jardim Social. Dia 28 de julho, das 14 às 17 horas em parte do bairro Águas Claras. Dia 29 de julho, das 10 às 11h30 na Colônia Campina. Dia 30 de julho, das 9 às 16 horas em parte do bairro Jardim Céu Azul. Mais informações no site www.cossel.com.br ou aplicativo Cossel Mobile. Você está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Fique com a gente. Em breve, muito mais informação e música de qualidade no seu dial. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta e, nossa, muito papo de bastidores. O Otávio Levin estava falando que ele também era um passista e contou uma história muito legal, porque você foi campeão das Olimpíadas Brasileiras do Exército, foi campeão geral de ciclismo e também campeão brasileiro. Se você quiser contar um pouquinho pra gente o que você estava me contando aqui nos bastidores. Não, então a minha história do ciclismo é essa. Eu comecei a correr. Aí eu corri até 1973, só que de 72 em diante eu já não conseguia mais treinar porque eu fui obrigado a largar o ciclismo para poder trabalhar, né?
é o problema que todos nós enfrentamos no ciclismo. Como o ciclismo não é um esporte considerado profissional no Brasil. Até hoje. Que eu sempre briguei, sempre discuti isso para ser profissionalista. Por quê? Porque daí você consegue patrocínios, né? Sim. Você não tendo patrocínio, você não tem dinheiro. Aí tem que trabalhar. E chega um certo ponto, ou você, quando você, depois de um tempo que você parar de correr, você vai ter que se sujeitar a fazer qualquer coisa, porque você não tem nada. Não tem uma profissão, né? Não tem uma profissão, porque a profissão de ciclismo não existe no Brasil, né? Então é obrigado a parar. Então em 73, foi a última prova que eu corri, foi aniversário de Curitiba no Centro Cívico, né? E depois em 93, o Eduardo já nadou, aí ele jogou futebol de salão, de um dia ele chegou em casa e falou que ia correr de bicicleta. Eu falei, olha meu filho, correr de bicicleta é judiado, você quer? Vá. Ah, então tá bom, não sei o que. Eu falei, você vai lá no velódromo falar com o nosso amigo Adir. Não, mas na verdade não foi assim, né? Na verdade, o pai tinha corrido pro Cicloclube Elo, tinha corrido pro Ciclis Jan, que é do nosso José Roberto Jan, aí, grande amigo nosso. E aí eu falei, pai, eu quero começar a correr de bicicleta e tal. E aí eu tinha uma Caloi 10 ajeitadinha assim. E aí eu e um amigo meu, Fábio Mariotto, Fabinho, o Galo, o apelido dele, a gente começou a ir lá no velódromo pedalar com as nossas Caloi 10 à tarde. A gente estudava de manhã e à tarde a gente ia lá no velódromo. E eu colocava uma camisa do Cicloclube Elo, de lã, que era uma camisa que o pai tinha corrido. E aí um dia eu lá pedalando, lá todo mitidão, lá no velódromo, tomando o cacete da turma. E quem me aparece lá? O Adir Romeu. O Adir já era professor da prefeitura. Ele era responsável pelo velódromo, né? Mas eu não o conhecia. E o Adir, eu estava pedalando, o Adir me fez parar, parei a bicicleta. Aí ele falou assim, escuta, como é que é teu nome? Eu falei, Eduardo. Daí ele falou assim, onde que você arrumou essa camisa de ciclismo aí? Daí eu falei, lembra disso, Adir? Eu ia contar essa história aqui no ar, o Adir deve estar ouvindo. Ele tá ouvindo. Aí o Adir perguntou, onde que você conseguiu essa camisa de ciclismo aí? Eu falei, essa camisa de ciclismo aqui era do meu pai. E quem que é o teu pai? Eu falei, é o Luiz Levin. Então faça o seguinte, amanhã eu quero que você chegue em casa hoje, converse com teu pai, fale que você conversou com o Adir Romeu e amanhã eu quero ele aqui no velódromo que eu preciso conversar com ele. Aí eu cheguei em casa, né, não entendendo nada e falei... Você não sabia nem com quem que você tinha falado? Não, nem imaginava quem era Adir Romeu, né, imagine a minha ignorância. Aí eu cheguei e falei, pai, o negócio é o seguinte, eu fui lá no velódromo hoje, pedalar um pouquinho, e aí um cara me abordou lá, o Adir Romeu, e falou que é pra você ir lá, conversar com ele. Aí o pai, pô, o Adir, tal, que é o sobrinho do Renato e tal, vamos lá. No outro dia, resumindo, a gente chegou lá no velódromo, depois que o pai chegou do trabalho, o Adir esperou a gente lá. Se eu não me engano, era um dia de reunião da federação, fazia algumas reuniões ali na casinha do velódromo. Eu lembro, E se eu não me engano, acho que era uma terça-feira. E resumindo, o Adir chegou e falou pro pai, Levin, queria ver se você autoriza o Eduardo a começar a pedalar aqui no velódromo. A gente tem a escolinha de ciclismo, eu quero começar a treinar o Eduardo porque eu acho que ele tem chance aí de correr de bike. E aí começou os meus treinos ali no velódromo com ele. E isso você foi para lá em Portugal. Isso depois, foi campeão brasileiro por equipes em 96. Com o Luciano Pagliarini. E aí você foi para Portugal em que ano? Eu fui em 97. E o pai muito orgulhoso de tudo isso? Com certeza, né? Que legal. Que legal. E até hoje, depois, tanto é que quando ele começou a correr, eu voltei a pedalar depois de 22 anos. Porque ele era pequeno, né? Não tinha idade para ir para a estrada sozinho. Eu tinha 13 anos. Que legal. Então eu saía disso pedalar que a gente está falando, né? Eu saía pedalar, nós fazíamos uma estrada da Roseira, né? Dura. Piraquara, Roseira. E então ele andava mais rápido do que eu. Então eu fazia ele subir e descer 2 vezes a montanha. Quando eu chegava em cima, ele já tinha ido lá embaixo de novo e vinha me alcançar para poder entrar, porque eu não conseguia mais acompanhar ele, né? E assim foi. Depois eu parei de pedalar como veterano, aí corri umas provas como veterano e coisa, e parei de pedalar em 99, que eu fui para São Paulo. Aí eu parei de pedalar porque não deu lá, é muito ruim de pedalar. Eu tive o privilégio, né, de ser treinado
primeiramente lá no velódromo ali pelo Adir. Você correu na pista também? Corri na pista. Grande escola, né, a pista? De pista, corri com o Adir ensinou muito na pista. Na época, quando a gente foi campeão brasileiro em Americana, nós inauguramos o velódromo de Americana em São Paulo, com o campeonato brasileiro lá. E eu lembro que nesse ano que teve o brasileiro lá, o Pagliarini vinha para Curitiba durante a semana e a gente treinava de manhã na estrada, de tarde na pista, todo dia. O Adir tinha uma Kombi e o Adir fazia a gente andar atrás daquela Kombi lá igual louco. Nós temos fotos. Eu tenho foto com a tampa traseira, eles morrendo na subida lá do Não Mirante. Foram presos porque não era para ser. O Adir acho que conhecia todo mundo. Então assim, eu tive o privilégio de treinar com o Adir, tive o privilégio de correr para a equipe do Renato Romeu, o Ciclo Clube Romeu. Para correr o brasileiro, o primeiro brasileiro seu. Como juvenil, que eu treinava fazia uns 6 meses que eu treinava, que eu comecei a correr de bicicleta. Teve um campeonato brasileiro aqui em Curitiba, de juvenil. E aí o Adir falou assim, Levin, o Eduardo acho que tem condições de correr o brasileiro. Vamos federar ele. Porque as provas de estreante eu tinha ganho tudo. Todas as provas de estreante da minha categoria eu tinha ganho todas. Você tem a mesma característica do seu pai? Não, passista? Não, ele é sprintista. Você é sprintista. Eu tinha sempre uma chegada mais forte. Tá. Então, assim, eu sempre me arrastei. Interessante isso. Sempre me arrastei na subida, no plano eu ficava escondido ali igual uma samambaia, que ninguém me visse, e daí vinha pra chegada. Eu sei bem como é que é isso. Tinha mais essa característica. E aí, nesse campeonato brasileiro, eu lembro que eu tava de Calói 10 ainda, e muitos meninos já corriam há bastante tempo. A família do Nelson, o Whindersson Nelson. O Whindersson, ele tá aqui na nossa... mandar um abração pra ele. Eu lembro do Zanicotti, os Zanicotti corriam também. Molecada andava muito. É para isso que a gente tá aqui hoje, para relembrar essa Calói 10, eu comprei na época do Portela. O Portela não tinha loja, o Portela tinha uma oficina ali na Mariano Torres, bem no bico da rodoviária, tem uma casa de carros antigos ali, tinha uma oficina. Eu comprei dele, só que era grande pro Eduardo. Aí nós tínhamos um amigo, o Bueno, que foi ciclista, e o Bueno ajustava o quadro que você precisava. Ele desmanchava e fazia o quadro no tamanho, encurtava. Falando em quadro, conta rapidamente, que a gente já está quase no final, conta rapidamente a tua descida da Graciosa, que você me contou no intervalo. Quando a gente começou, quando eu comecei a pedalar, né, eu ia muito para Morretes, descia de bicicleta e subia de trem. Só que eu tinha uma Calói que era freio contrapedal. E o contrapedal para descer a serra lá... O famoso freio de pé. O freio de pé, né? Ela não aguenta, porque ela esquenta demais e solta os rebites que segura o bronze dentro. Então, para chegar embaixo, né? Nós parávamos aqui no alto. Só deixa eu interromper um pouquinho. Para quem está nos escutando e não conhece a Serra da Graciosa, é uma serra de 14 quilômetros que é toda de paralelepípedos. Então, aí a gente cortava cheia um galho... de curvas. Cortava um galho de árvore e pendurava atrás da bicicleta para ajudar a frear. Para ir arrastando o galho de árvore, porque senão não chegava embaixo. Olha aí, ó, você que está aí reclamando que não tem bicicleta freio a disco, olha aí, ó, amarra isso meu pai já fazia, meu pai já fazia. Meu pai ia muito a Joinville, na estrada de chão, de bicicleta também, né? Então já veio ouvindo muito tempo. E eu quero agradecer, tem umas participações aqui, Felipe Sabatini, Michel Urbano, eu vou segue lá, @CYBike, eu vou colocar os sorteios lá, ele tá perguntando aqui dos sorteios, a Eli Rocha, lá de São Paulo, um beijo, querida, o Renan tá aqui, o Adir também. O meu computador tá lento. Vamos lá, Luiz Francisco Strasser, tá aqui também, Eloy Prosdóximo, Pri Bernardi, muito obrigada. Nosso programa não é nada sem vocês. Fala aí o Miziak também, o Jefferson Miziak. Esse rapaz, Eloy Prosdóximo, ele chegou a correr um pouco de bicicleta. A gente deve muito ao pai dele, que quando eu comecei a correr, o pai dele tinha uma Lambretta Vespa, que acompanhava todas as corridas para a federação. Que legal. O pai dele. Que legal. E tem numa fotografia que eu mandei para você, ele é um da ponta. Nós vamos publicar depois, todas essas fotos depois. Então, esse Eloy Prosdóximo é muito amigo da gente. O pai dele era uma pessoa excepcional para ajudar o ciclismo.
sabe? Ele fazia de tudo, prova fora do estado, ele ia com a lambreta dele, coisa arada. Muito legal. O Whindersson Nelson tá aqui também, a Paula Dias, lá do Rio de Janeiro, João Glukovski tá aqui também. Gente, muito obrigada. Nossa, sem vocês o nosso programa não é nada. E o que eu falo é que esse programa aqui é de vocês. É para vocês. Vocês dois aqui estão super convidados a voltar. Porque tem muita história. Tem muita história. Deixa eu contar de uma bem rapidinho. Conta. Cíntia, vou te dar 1 minuto. Quando eu comecei a correr, que eu fui correr pro Renato Romeu, ele sentou comigo e trouxe, né, o fardamento, né, laranjado e tal. Pô, fiquei todo orgulhoso. Ele falou, escuta, vou te falar algumas coisas. Primeiro, não é para andar com o uniforme sujo. Segundo, não é para andar com a bicicleta suja. Eu aprendi isso também. Eu quero sempre a bicicleta limpa, raio brilhando, tá? E uniforme limpo, sapatilha tinindo também. E perna raspada. Que máximo. Porque peludo não corre na minha equipe. Ele falou que peludo, legal. Farrapeira não anda na minha equipe. Quem que é esse? O Renato. Seu Renato, meu Deus. Então assim, ó, ele falou, se eu a gente aprendeu, a gente teve escola. Se eu ver alguma coisa de fora disso, eu vou tomar a camisa de você não vai mais correr para mim. E era um manto sagrado aqui. E eu honrei aquela camisa lá. Que máximo. Outra pessoa que sempre incentivou muito o ciclismo, que me ensinou muito também, José Roberto Jean, do Ciclijan. Ciclijan, comentaram aqui. Quando eu conheci ele corria na Pirelli e veio embora. Então ele correu aqui, daí ele correu pro... o Portela, ele correu para Pirelli, daí quando ele veio, ele chegou a correr para Curitiba uma época e andava muito. O Jean andava muito. Então aprendi muito com eles. Pediram para mandar um abraço aqui para Farrá Cycling Team. Então, deixa eu fazer meu jabá bem rápido. Vai, faz, estamos aqui para isso. Eu e alguns amigos, né, que a Cíntia conhece, o pessoal que treina com a gente final de semana, junto com a Elis, minha esposa, o pessoal. Que tem a esposa, colocou a esposa também no ciclismo, viva. Pedala forte, hein, turma? Pedala. A mulherada, se agarra aí, que a Elis tá com as canetas afiadas. Nós criamos, de um bate-papo, a gente começou a bater um papo e nós decidimos criar uma equipe de ciclismo nossa. Só dos nossos amigos. Não, ninguém me convidou. Não é ninguém profissional, todo mundo amador. E chama-se Fahard Cycling Team. Fahard significa bicicleta em alemão. Então a gente... precisa falar alemão para entrar? Não precisa. Tá bom, ok. Pode falar só português mesmo. Que legal. Então, um abraço para minha equipe querida aí, Fahard Cycling Team. O Whindersson Nelson também, que é um nosso convidado, próximo convidado aqui pro Pedaleira. Ele fala que tá com o amigo Paulo Brificado. Pede para mandar um abraço para vocês. E vocês não acreditam? Olha lá, chegamos no final do nosso... O tempo é curto, o tempo voa muito. E eu não quero levar a bronca do nosso... Nós precisaríamos ainda falar algumas coisas sobre... Mas nós vamos falar. Profissionalizar o ciclismo, melhorar Eu sei que você é engajado nisso, com certeza. Melhorar. Hoje nós não temos mais provas. Vamos fazer um programa só sobre isso. A hora que você resolver, você só nos chama, por favor. Tá na agenda. Galera, muito obrigada pela audiência. Obrigada a vocês dois. Obrigado, Renan Ferrari. Muito obrigada ao Adir Romeu. Então, quarta-feira que vem nós vamos de geração 1960. Segue lá, CY Bike no Instagram, que eu vou publicar os nossos sorteios aqui. Um abraço, gente. Muito obrigada. Galera. Até. Tchau, tchau. Até. Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. Informação e qualidade sonora é na Rádio Cultura. E atenção, ela vai encarar os 200 metros com barreira. E é dada a largada.
Apagou a luz que esqueceram acesa. Mandou o filho sair do banho. Juntou a roupa para lavar tudo de uma vez. E cruzou a linha de chegada. É garra e puro talento. Faltando emoção em casa? Seja um atleta do uso eficiente de energia. O meio ambiente agradece e a sua conta de luz também. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. A próxima hora da programação é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Quando olho e vejo aquela cruz pesada